E aí, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Então, animados para mais uma aula? Então vamos lá, vamos continuar nossos conteúdos de matemática, né? Matemática que é a beleza da vida aí, é a ciência com a qual Deus escreveu o universo, segundo Galileu, né? Então, gente, hoje nós vamos falar aí de circunferência, tá? Nós vamos falar de uma parte do capítulo 14, onde nós vamos falar de algumas coisas envolvendo aí circunferências. Então, circunferência a gente vê aí no dia a dia, uma roda gigante, aí o parquinho de diversões, né? Pneu de automóvel, de bicicleta, um CD, um LP, para os mais antigos aí, que tá vintage agora o LP. Então, tudo isso envolve aí a questão geométrica da circunferência. Uma pizza, né? Como poder esquecer de uma pizza? A borda da pizza nada mais é que uma circunferência. Tá? Aproximadamente a gente pode aproximar, considerando a pizza redonda, tá? Se tem pizza aí retangular que dá para fazer, desconsidere isso que eu disse, tá bom? Então vamos lá, vamos falar de circunferência. O que é uma circunferência? Definição matemática de circunferência. Vocês já viram aí em vídeos anteriores, em aulas anteriores. Então é um conjunto de pontos, certo? Do plano que tem a mesma distância de um ponto central. Então, basicamente, eu tenho aqui um ponto central. Então, todos esses conjuntos de pontos aqui, que são vários pontos, né, que possuem a mesma distância do ponto central, nós chamamos de circunferência. Tá? Então, é uma linha, né, uma união de vários pontos aí, e todos esses pontos possuem a mesma distância de um ponto. Que ponto é esse? O nosso ponto central. Isso mesmo, gente. E aí nós temos elementos que vocês precisam ter em mente aí de uma circunferência. Raio, diâmetro, arco. Raio vocês já conhecem. Raio é o segmento de reta, gente, que vai sair do centro até um ponto da circunferência. Como, por definição, cada um desses pontos da circunferência possui a mesma distância para o centro, então o raio é um segmento de reta que não altera o seu tamanho para cada circunferência. Cada circunferência tem o seu raio. Onde quer que eu trace esse raio, vai ter o mesmo valor, vai ter a mesma distância. Então, se eu pego desse ponto O para qualquer ponto aqui da circunferência, eu vou ter sempre o mesmo raio, tá? Vai ser o mesmo valor para o segmento de reta. E aí nós temos o diâmetro, né? O que é pior que ser atingido pelo raio? É ser atingido pelo diâmetro. Por quê? Porque o diâmetro é 2 vezes o raio. Aquele somzinho de bateria. Né? Então, o que é o diâmetro, gente? Matematicamente falando, o diâmetro vai ligar 2 pontos distintos da minha circunferência. E, ao ligar 2 pontos distintos da minha circunferência, se ele passa pelo centro, ele é chamado de diâmetro. Tá? Então, ponto distinto D, ponto distinto E. Ligou D a E passando pelo centro, então nós temos o diâmetro da circunferência. Né? O diâmetro da circunferência vai dividi-la em 2 partes iguais, tá bom? Então fica aí ciente disso. E nós temos também o arco. O que é o arco? O arco são pedaços de circunferência. Tá? Especificamente vai ser cada uma das 2 partes que a circunferência é dividida quando eu pego 2 pontos distintos. Então deixa eu limpar aqui a minha imagem para ficar até melhor para vocês. Então deixa eu limpar aqui, pronto, tá mais limpa. Então veja só, eu pego aqui o ponto E e o ponto F, tá? E aí esse ponto E e F divide as circunferências em 2 pedaços. Esse pedacinho menor aqui e esse pedacinho maior aqui, ó. Esse pedação maior, tá? Então esses pedaços aí são chamados de arco, mas são pedaços de circunferência que são divididos aí por 2 pontos distintos. Pensando na pizza, seria a borda de uma fatia de pizza é um arco de circunferência, né? Toda a borda de uma pizza é a circunferência completa. Então a borda de cada fatia seria um arco aí da circunferência. Belezinha? Então vamos continuar. Comprimento da circunferência. Volta a bater na tecla, o livro também volta a bater na tecla, mas vocês já devem saber calcular. Então eu tenho aqui o raio, tá? Então aqui também é o raio e aqui também é um raio. Centro até a borda, ou seja, centro até um ponto da circunferência, centro até um ponto da circunferência. É por isso que o diâmetro eu posso escrever como sendo o dobro do raio. 2 vezes o raio mais o raio. Por isso que é pior
do que ser atingido por um raio é ser atingido pelo diâmetro, porque é 2 vezes maior. Tá bom? E aí, o que é que se percebeu-se, matematicamente falando? Sempre que eu dividia o comprimento da circunferência pelo seu diâmetro, vocês podem fazer o experimento aí na casa de vocês, né? Pega uma circunferência, mede o seu comprimento, ou seja, pega uma caneca, pega um copo, né? Mede o comprimento dela, anota, mede o diâmetro, exatamente, né? Você tenta encaixar ali exatamente passando pelo centro ali daquela circunferência para que dê certo. Então, sempre que se divide comprimento pelo diâmetro, se encontra um número irracional. Esse número irracional ele é chamado de π. Vocês devem conhecer aí, já é velho amigo de vocês. Então, sempre que eu divido comprimento pelo diâmetro, eu vou sempre obter uma constante, independente da circunferência. Porque quanto maior a circunferência, maior vai ser o diâmetro, ou seja, vai ser proporcional isso daí. Então, sempre que eu divido comprimento pelo diâmetro, eu obtenho um número irracional π. Lembre-se que um número irracional é infinito e não periódico. É um número decimal, infinito, não periódico, ou seja, ele não tem fim. Mas aqui, para os nossos cálculos, a gente sempre vai considerar π aproximadamente 3,14. É o nosso valor aí aproximado, nosso valor decimal exato, no caso. Algumas questões pedem para aproximar π a 3,1 ou até mesmo 3. Mas se a questão não pedir aproximação, não der aproximação para π, vocês devem considerar o π como sendo 3,14. Fechou? Então, sempre que eu divido comprimento pelo diâmetro, eu vou obter aí o valor de π. Se vocês fizerem esse experimento, medir o comprimento de uma circunferência, dividir pelo diâmetro, é claro que vocês não vão encontrar o valor de π, porque pode ter sido aí uma falta de precisão, né? Por não ter uma precisão suficiente do diâmetro, aí a gente não vai encontrar exatamente esse valor, né? Também o instrumento de medida ou até mesmo a pessoa que faz a medida. Isso é chamado de teoria dos erros, né? Em questão de prática, aí, tanto matemática quanto de outras ciências. Mas vocês vão encontrar um valor aí próximo de 3,14, né? Quanto mais preciso for, mais próximo de 3,14 será esse valor. Vale a pena vocês fazerem esse experimento aí na casa de vocês, tá bom? Qualquer coisa na aula ao vivo lá pelo Meet, a gente tira essa dúvida, a gente faz esse experimento juntos, ok? Então, significa que se eu divido comprimento pelo diâmetro, eu tenho π. Se eu fizer meio pelos extremos aqui, eu chego à conclusão de que o comprimento da circunferência é o diâmetro multiplicado por π. Bacana, não? Vocês já viram essa fórmula aí em capítulos anteriores. Só que eu sei que o diâmetro é o dobro do raio. E se eu tiver o raio e não tiver o diâmetro? Bem, se você tiver o raio, você consegue achar o diâmetro. Mas, se você quiser aqui, ó, usar o raio ao invés do diâmetro, você considera que o diâmetro é o dobro do raio, então o comprimento da circunferência, diâmetro, dobro do raio, vai ser 2 vezes r vezes π. Né? Adicionando aqui, mexendo aqui, alterando aqui essa posição, né? A ordem dos fatores não altera o produto, eu tenho que o comprimento vai ser 2πr. Ou seja, é uma pizza, gente, tá? De catupiry. Uma pizza de catupiry. Bacana, comprimento da circunferência, 2πr. Catupiry. Interessante, não? Então, 2πr, comprimento da circunferência. Dois amiguinhos franceses de vocês. O πr. 2πr no caso. Então, aí nós temos como calcular o comprimento de qualquer circunferência. Que não é novidade para vocês, vocês já viram aí em aulas anteriores. Então vamos avançar, gente. Agora sim, algo que é novidade para vocês. Posições relativas entre retas e circunferência. Uma reta, ela pode se posicionar de 3 formas distintas aí a uma circunferência. Eu posso ter a reta secante à circunferência, tá? Essa reta secante, ela vai passar por 2 pontos. Vai possuir 2 pontos em comum. Essa daqui, ó. Essa daqui é a nossa reta secante. Observem que eu tenho aqui ponto B, ponto A, a minha reta passa por esses 2 pontos da circunferência. Eu tenho a reta tangente. A reta tangente vai passar por um único ponto. Então essa reta aqui é a reta tangente à circunferência.
tá? Ela vai passar por um único ponto. Esse ponto, porque ela passa, é chamado de ponto de tangência, ou seja, o ponto P é chamado de ponto de tangência, que é o único ponto aí onde a reta tangente toca a circunferência. E exatamente nesse ponto, se eu ligo o raio do centro até esse ponto, automaticamente vai ser perpendicular à reta tangente. Então, no ponto de tangência, que é o ponto da circunferência onde a reta tangente passa, né, o raio é perpendicular à reta nesse ponto. Então, isso vai ser importante aí lá no futuro, para as futuras aulas. Tá bom, pessoal? E eu tenho a reta exterior. Como o próprio nome diz, a reta exterior passa por nenhum ponto, né? Essa reta aqui não compartilha nenhum ponto com a circunferência, tá? Ela passa longe da circunferência aí, ela não chega nem a tocar a circunferência. Então eu posso ter retas que tocam a circunferência em um ponto, reta tangente, que compartilha dois pontos com a circunferência, ou seja, passa por dois pontos da circunferência, reta secante, e posso ter a reta que não passa em nenhum ponto da circunferência, reta exterior. O que é importante disso é a gente estudar a distância do centro da circunferência até cada uma dessas retas, ou seja, reta secante, reta tangente e reta exterior, considerando o raio da circunferência, ou seja, comparando com o tamanho do raio. Então, se você olhar aqui, ó, a reta secante, né, se eu faço a intersecção, tá? Esse símbolo matemático aqui significa intersecção. Intersecção significa o que tem de comum, né, a dois conjuntos. Então, o que tem de comum entre a reta T e a circunferência C são somente os pontos A e B, que é o que está aqui, ó, pontos A e B. Tá? Então, se eu tenho dois pontos por onde passa uma reta na circunferência, ela vai ser secante. E se eu calcular a distância do centro até essa reta, então lembre-se que a distância entre um ponto e uma reta tem que ser uma reta perpendicular. Foi visto aí em vídeos anteriores. Então, eu tenho aqui, ó, que essa distância ela é menor que o raio, né? Porque o raio vai até aqui, ó. Tem mais esse pedacinho aqui do raio para complementar o raio. Então, como só chegou até aqui, né, esse valor aqui, a distância é menor que o raio. Já na reta tangente, então se eu pego o que tem de igual, se eu faço a intersecção da reta tangente com a circunferência C, me dá apenas um ponto, que é o ponto P. Tá? E se eu calcular a distância do centro até essa reta tangente, veja que interessante, ó, é a mesma coisa que o raio. Então, numa reta tangente, a distância do centro para a reta é o mesmo valor do raio da circunferência. Fechado? E por fim, a reta exterior. Se eu faço a intersecção, se eu pego o que tem de comum com a reta exterior T e a circunferência C, não tenho nada em comum, me dá conjunto vazio. Ou seja, a reta é exterior. Então, se a intersecção da reta com a circunferência é o conjunto vazio, ela é exterior. Se a intersecção da reta com a circunferência é um ponto, ela é tangente. Se a intersecção da reta com a circunferência são dois pontos, A e B, ela é secante. E a distância aqui, ó, do centro até a reta exterior, com relação ao raio, vai ser maior que o raio, porque o raio só vem até aqui, né? E aí tem mais um acréscimozinho aqui, então vai ser maior que o raio. E aí nós temos o que é importante aí, além dos pontos que cada reta toca, é importante a gente saber essa distância aí entre centro e a reta. Ok, gente? Assim como eu tenho posições relativas entre retas e circunferências, eu posso ter posições relativas entre duas circunferências, ou seja, como elas se relacionam. Eu posso ter duas circunferências internas entre si. Se são internas, todos os pontos de uma têm que ser internos à outra, tá? Tá uma dentro da outra, igual aquela boneca russa. Daqui a pouco a gente vê a imagem, tá? Não se preocupa, gente, é porque não dava para botar aqui na mesma tela. Então, se duas circunferências são externas, ou seja, uma fora da outra, elas não possuem nenhum ponto em comum. Não possuem pontos em comum de maneira alguma. Tangente interna. Tangente toca um ponto. Interna, ou seja, uma está dentro da outra e elas se tocam em um ponto. Ou seja, possuem um ponto em comum e os demais pontos de uma são internos à outra. Então, elas estão dentro uma da outra e elas se tocam em um ponto. Daqui a pouco a gente vê a imagem. Tangente externa,
Ou seja, elas se tocam em um ponto, só que externamente. Uma está fora da outra. Então, possui apenas um ponto em comum. Secante. E aí, gente? Secante, 2 pontos. Ou seja, elas compartilham 2 pontos. Um pedaço está dentro e um pedaço está fora. A gente vai ver daqui a pouco na imagem. E as concêntricas, não é? Concêntricas, mesmo centro, ou seja, está uma dentro da outra alinhada exatamente no mesmo centro. Vamos deixar de mais delongas, vamos ver as imagens. Ó, aqui, ó, interna, veja, uma dentro da outra, ou seja, todos os pontos da C2, né, está dentro da C1. As externas não compartilham pontos, não compartilham nenhum ponto em comum aí, ou seja, está fora, é como Lua-Terra. Se a gente pensar na Terra plana, né, se a gente pensar que a Lua é plana também aí, a gente pode pensar dessa maneira. A tangente interna, mas claro, esqueçam o argumento aí de que a Terra é plana, pelo amor de Deus, nem leiam sobre isso, a não ser que sejam críticas a esse argumento, que aí sim é válido, tá? Espero que ninguém aqui da turma acredite que a Terra é plana. Vocês já devem ter visto aí indícios científicos na disciplina de ciências de que não é plana, tá? Beleza, então voltando aqui, tangente interna. Então, ó, compartilha um ponto e está uma dentro da outra, ou seja, elas compartilham um ponto em comum e todos os outros pontos de C2 aqui está dentro da circunferência C1. Tangente externa, compartilham um ponto, está uma fora da outra. Elas se tocam em um ponto ali, mas não está nenhuma dentro da outra. Secantes, tá aqui, ó, um ponto, um ponto. Então tem um pedacinho de uma que está dentro da outra e elas se cruzam aí apenas em 2 pontos. E as concêntricas, nós temos aqui, ó, mesmo centro. Então tá uma dentro da outra, mas compartilhando o mesmo centro. Elas são internas e compartilham o mesmo centro. Olha para a moeda de R$1, pega uma moeda de R$1 e olha, né? Você tem a parte douradinha, né? Então você tem ali uma circunferência que contorna a parte douradinha. E tem uma circunferência que contorna ali a parte prateada. Então, se a gente pensar nessas duas circunferências, elas são concêntricas. Está uma dentro da outra e elas compartilham o mesmo centro. O que é importante disso, além de saber essas posições? É saber a distância entre os centros de acordo com os raios, tá? Então, é saber essa distância aqui, ó. Se vocês prestarem atenção, essa distância entre os centros, não é, vai ser menor, tá, que a subtração dos raios, ou seja, o raio maior menos o raio menor. Por que está em módulo? Porque mesmo que você subtrai de negativo, você vai considerar o valor positivo, porque comprimento, não é, a gente não tem uma medida negativa para comprimento, a não ser que fosse uma variação de comprimento, mas isso são cenas para próximos capítulos. Tá? Então, olha só, se eu pego o raio maior, subtraio o raio menor, mesmo assim não vai dar a distância entre esses dois pontos, entre esses dois centros, para a circunferência interna, tá, pessoal? Então, cada uma vai ter sua característica. Pega aí a ideia, ok? Então, quando eu olho para as externas, né, se eu pego a distância entre os centros aqui, essa distância, então veja só, se eu pego o raio 1 e somar com o raio 2, mesmo assim eu não vou vencer essa distância entre os centros, porque tem um espaçozinho aqui que elas não se tocam. Então eu tenho aqui, daqui até aqui, eu tenho o raio 1. E daqui até aqui eu tenho o raio 2, mas ainda tem esse pedacinho. Então a distância entre os centros, claro, vai ser maior que a soma dos dois raios, somando o raio 1 com o raio 2. Isso para as externas. Agora, tangente interna, veja só, essa distância aqui entre os centros vai ser exatamente, ou seja, vai ser igual a eu pegar o raio maior, né, o R1. Então, veja, o R1 ele viria até aqui, ó. Vamos apagar para facilitar aqui a compreensão. Então, o R1 ele viria até aqui, ó. Tá? Então, deixa eu pegar aqui outra cor para a gente ver como viria o R2. O R2 ele vai até aqui, ó. Então, se eu pego o R1, que vai até aqui, e tiro esse pedaço aqui que representa o R2, removi esse pedaço, ó, me dá exatamente a distância entre os centros, essa distância D aqui. Então, nas circunferências tangentes internas, a distância entre os centros vai ser a subtração dos raios. Eu pego o raio maior, removo aí o raio menor. Fechou? Já se as tangentes externas aqui, ó, veja aqui a distância entre os centros. Daqui até aqui, eu tenho o raio da maior. Daqui até aqui, eu tenho o raio da menor.
vai ser exatamente a soma dos raios. Então, a distância entre os centros vai ser exatamente igual à soma dos raios. Raio 1 mais a raio 2. Gente, preste atenção nessa. Fixa melhor essa daqui, porque é a posição entre circunferências que mais é cobrada em questões. Vocês vão ver aí no livro que tem uma questão direta sobre isso. Então, essa daqui, tangente externa e tangente interna. Por que será, gente? Porque a distância entre os centros dá um valor exato, não é? Ou seja, tangente interna é a diferença dos raios. Tangente externa é a soma dos raios, né? Aqui os valores não são exatos, são inequações, maior ou menor. E o que acontece aqui também, ó, nas secantes, né, não vai ter um valor exato, vai ficar uma inequação. Então, pega aí o que foi circulado, né, pega essa ideia, principalmente aqui, as externas, né, que dá para fazer, inclusive, perímetro de triângulo. Vocês vão ver aí na questão. Ficaram curiosos, né? Olha no livro que vocês vão achar uma questão que ele vai pedir o perímetro do triângulo. Beleza, gente? Então, as secantes. Veja só, essa distância aqui entre os centros. Eu sei de certeza que é menor, no caso aqui é maior, é maior que a subtração dos raios, não é? Porque quando elas são tangentes internas, vai ser a subtração dos raios, exatamente. Só que, ó, a distância entre os centros passou um pouquinho aqui, ó. Quando elas são tangentes internas, a distância entre os centros está toda dentro de uma das circunferências. Só que aqui a distância entre os centros está um pedaço de uma e pega um pedacinho da outra. Então, se eu faço a subtração dos raios, eu já sei que essa distância vai ser maior que a subtração dos raios. Só que se eu fizer a soma, é claro, vai ser menor, não é? Então, veja só, quando eu somo os dois raios, eu tenho tangentes externas, não é? Eu tenho soma que vai dar aí a posição de tangente externa. Só que se eu somar aqui, não é? Como está um pedaço de uma dentro do pedaço de outra, um pedaço de uma dentro da outra, então se eu somar os raios aí, eu vou ter o valor da distância entre os centros menor que essa soma. Então, recapitulando, nas secantes, essa distância ela varia assim. Ela é maior que a subtração dos raios e ela é menor que a soma dos raios. Isso para as secantes. Por fim, as concêntricas. Então, as concêntricas, como elas compartilham o mesmo centro, a distância entre os centros é zero. Ou seja, não sai, né? Eu tenho aqui o centro de um é o centro da outra. A distância entre um ponto e ele mesmo é zero, né? A distância entre eu, a minha pessoa e eu mesmo também vai ser zero, né? Eu vou estar no mesmo lugar. Então, por isso que nas concêntricas a distância entre os centros é zero. Então, com base nessas distâncias, a gente consegue identificar a posição relativa que cada circunferência, né, que cada par de circunferência tem. É o que vocês vão ver aí num exercício que também tem no livro. Então, curiosidade, abre o livro e procura esse exercício, logo após as posições relativas entre duas circunferências. Então, vamos avançar. Definimos reta tangente. Então, nós podemos definir segmentos de reta tangente a uma circunferência. Então, como é que eu vou definir? Então, veja só. Aqui eu tenho A e B. Esse daqui é um ponto de tangência, esse daqui é um ponto de tangência. Aqui passa um segmento tangente, ou seja, um pedaço de reta tangente. Aqui eu tenho outro pedaço de reta tangente que se encontra em um ponto externo P, a circunferência. Então, os segmentos tangentes que nós vamos estudar tem que ter essa característica, tá? Tem que cada segmento ser tangente à circunferência e eles têm que se encontrar no ponto externo, tá? Porque eu posso traçar outros segmentos tangentes aqui que não se encontram no ponto externo. Para a gente aqui não vai funcionar, não vai servir. Então, os segmentos tangentes que nós vamos estudar, pessoal, eles têm que ser tangentes à circunferência, mas eles têm que se encontrar num ponto externo. Por quê? Porque tem uma propriedade. Se eu tenho segmentos tangentes com essas características, tangentes à circunferência se encontrando no ponto externo P, eu tenho que o segmento AP, um segmento, vai ser igual ao outro segmento, BP. Interessante, não? Tá, professor, mas o senhor simplesmente joga aí que é igual, mas como é que eu sei que é igual? Tem uma demonstração para vocês no livro e nós vamos comentar aqui agora. Então, veja só. Eu tenho aqui, ó, o segmento AP, né, que vai de A até P, tangente à circunferência, vai até o ponto P, e o segmento BP, tangente à circunferência e indo até o ponto P.
Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou traçar o raio que liga o centro até o ponto de tangência A, né? E pela definição que nós vimos anteriormente, esse raio é perpendicular ao segmento tangente, ou seja, a reta tangente. Então, vou traçar o raio que liga o centro até o ponto de tangência B do outro segmento tangente, e eu sei que isso é perpendicular também, tá? Feito isso, eu vou ligar o centro da circunferência até o ponto externo P por uma reta aqui, que é essa reta aqui. Se vocês prestarem atenção, eu tenho dois triângulos. Eu tenho o triângulo AOP e eu tenho o triângulo BOP. Então, se eu provar que o triângulo AOP ele é congruente ao triângulo BOP, significa que seus lados correspondentes são iguais. Então, significa que o lado AP ele vai ser igual ao lado BP, se eu provar que são congruentes. Como é que eu provo? Utilizando um dos casos de congruência de triângulos que nós estudamos, não é? Então, veja só aqui, ó. Então, vamos ver. Eu tenho aqui um ângulo reto. Tenho um cateto, ou seja, um dos lados. Ângulo reto, um cateto igual em cada um dos triângulos. E esse lado aqui, que é a hipotenusa, o lado OP, ele é comum aos dois triângulos. Se ele é comum aos dois triângulos, ele tem que ser igual. Então, qual é a minha conclusão? O triângulo AOP, ele é congruente ao triângulo BOP, né? Pelo caso, ângulo reto, lado, lado. Ou seja, se dois triângulos possuem um ângulo de 90 graus, os meus dois triângulos possuem. Se eles possuem um cateto igual, né? O lado que forma um ângulo de 90 graus igual, né? Então, meus triângulos possuem, que é o AO e o OB. Então, está dentro. E se possui a hipotenusa igual, ou seja, o lado oposto ao ângulo reto, que é o meu OP, que é igual aos dois triângulos, já que eles compartilham esse mesmo lado, então tem que ser igual. Então, eu garanto que eles são congruentes. Pelo caso, ângulo reto, lado, lado. Então, o triângulo AOP, ele é congruente ao triângulo BOP. Consequentemente, o lado AP, que é um dos segmentos tangentes, é igual ao lado BP, que é o outro dos segmentos tangentes, justamente porque eles são lados correspondentes em cada um dos triângulos. Então, significa que se esse lado AP medir 10 metros, esse lado BP tem que medir 10 metros. E se eu tiver uma equação aqui, por exemplo, se eu tiver que esse lado mede x mais 5, e se eu tiver que esse lado aqui mede 10, então eu sei que x mais 5 é igual a 10. E aí eu consigo achar o valor de x, caso a questão me peça para achar o valor de x. Se ele pedir para achar o valor do lado AP, que é representado por x mais 5, eu já sei de cara que é 10, não é? Porque os segmentos tangentes são congruentes, através dessa demonstração, que vocês têm lá no livro e tem aqui no vídeo agora, que vocês podem consultar a qualquer momento. E isso daí vai nos ajudar no nosso próximo tópico, que é os quadriláteros circunscritos a uma circunferência. Lembra de quando eu falei triângulo inscrito, circunferência inscrita, circunferência circunscrita? Não é? Eu falei que quando era circunscrito era desenhado por fora. É o que eu tenho aqui no caso dos quadriláteros. E aí preste atenção, tá, gente? Um quadrilátero convexo e circunscrito, né? Ele só vai ser circunscrito, ou seja, ele é circunscrito a uma circunferência se e somente se, ou seja, somente se, isso quer dizer que tem que acontecer exatamente isso, tá? Os seus quatro lados forem tangentes à circunferência. Opa! Se é tangente, o que é que acontece? Esse lado XW toca a circunferência em um ponto. Esse lado do quadrilátero WZ toca a circunferência em um ponto. Esse lado do quadrilátero YZ toca a circunferência em um ponto. Esse lado do quadrilátero XY toca a circunferência em um ponto. Ou seja, se eu tenho um quadrilátero desenhado por fora da circunferência, onde cada um dos quatro lados toca a circunferência exatamente em um ponto, né? São tangentes, isso quer dizer que são tangentes. Então, o meu quadrilátero ele está circunscrito a uma circunferência. Tranquilo, pessoal? Fechou?
Então, preste bem atenção, tá? Tem que tocar a circunferência apenas em um ponto. Cada lado tem que tocar para ser um quadrilátero circunscrito. Onde isso vai nos ajudar, professor? Teorema dos quadriláteros circunscritos, conhecido como o Teorema de Pitot, tá? Um matemático francês aí. O que é que ele diz? Ó, em todo quadrilátero circunscrito a uma circunferência, as somas das medidas dos lados opostos são iguais. O que isso significa? Que se eu pego o lado AB e somo com seu oposto, que é BC, né, ou CD, como está aqui, tem que ser igual à soma dos outros dois lados que são opostos. Ou seja, a soma do lado AB com o lado, né, DC, como está aqui, né? AB, DC igual a AD, BC. Então, os lados opostos de um quadrilátero circunscrito a uma circunferência, né? Se eu somo os dois lados opostos, essa soma tem que ser igual à dos outros dois lados opostos. Certinho? Tá, professor. Como é que o senhor prova isso? É o que nós vamos fazer agora. Então, eu vou colocar aqui, ó. Veja só, gente. Esse aqui é o meu ponto de tangência, não é? Do meu lado, esse também. Então, tem aqui o ponto M, N, O, P. Então, se eu prestar atenção, o meu segmento AM, né, esse pedacinho do lado AM, ele é tangente, né, segmento tangente com AP. Lembra dos segmentos tangentes? Sai, corta uma circunferência em um ponto e se encontra aqui no ponto externo. Qual é a propriedade dos segmentos tangentes, gente? Eles são iguais. Ou seja, se eu chamo aqui de X, aqui também é X. Né? Da mesma forma, se eu chamo aqui de Y, esse segmento tangente, né, o MB, ele é igual ao segmento tangente NB. Então aqui também é Y. Da mesma forma, se eu chamo aqui de Z, o segmento tangente PD, ele é igual ao segmento tangente OD, que também eu vou chamar de Z. E se eu chamo esse segmento aqui de W, o segmento tangente NC, ele vai ser igual ao segmento tangente OC, porque eles se encontram no mesmo ponto externo. Ou seja, o que é que eu tenho, gente? Eu tenho aqui, ó, que X é igual a X. Eu tenho aqui que o Y é igual a Y. Tá? Só estou igualando aí os segmentos tangentes que são iguais. Eu tenho aqui que o W é igual a W. E eu tenho aqui que o Z é igual a Z. Peguei os meus segmentos tangentes, né? Ponto de tangência, o ponto externo da circunferência que une esses dois segmentos, então eles são iguais. Né? Esse segmento é igual a esse segmento é igual a esse segmento aqui é igual a esse segmento aqui, e esse segmento aqui é igual a esse segmento aqui. Nada mais que eu fiz, usei a propriedade dos segmentos tangentes. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar esse lado da equação e vou igualar a soma desse outro lado. Então, se eu somo um lado de várias equações, eu tenho que somar o outro lado de várias equações. Ou seja, então eu estou somando aqui, ó. Vou somar o lado. Tem aqui, ó, x mais y mais w mais z. Então eu tenho x mais y mais w mais z. Tem que ser igual à soma do outro lado. X mais y mais w mais z. É? Aí se a gente prestar atenção, ó, eu posso organizar aqui. X mais y é esse lado aqui. É o lado AB. Ó, x mais y é o lado AB. E W mais Z? Então eu posso pensar aqui, ó, Z mais W é o lado DC. Então AB mais CD desse lado vai ser igual aqui, ó.
Ah, professor, mas x mais y não é o lado do AB e z mais w não é o lado do CD, então o senhor está aí usando o mesmo lado. Não, gente. Veja só. Se eu pego e somo x mais z, aqui ó, x mais z quem é? X mais z é AD, tá? Então vou colocar aqui para facilitar a vida de vocês. X mais z mais, vou somar o y mais w, tá? Aqui ó, y mais w, organizando aqui minhas ideias. Então já tenho que o lado AB mais CD, que são os lados opostos, né, desse quadrilátero, esses dois lados somados. E se eu olhar agora, x mais e, quem é x mais e? É o lado AD, é esse lado aqui, ó, AD. Então vai ficar aqui AD. E quem é z, y mais w? Então esse lado aqui é o AD. E esse lado aqui, o y mais w, perdão, y mais w é o lado BC. Pronto. Então está demonstrado através dos segmentos tangentes que a soma de dois lados opostos, AB mais CD, de um quadrilátero circunscrito a uma circunferência, vai ser igual à soma dos outros dois lados que são opostos. E aí eu posso usar o teorema de Pitot na resolução de questões onde eu queira encontrar o lado ou até mesmo o segmento tangente aí da circunferência. Como é que vocês vão visualizar isso na prática? Resolvendo o exercício. Quando nós vamos resolver exercícios? Na aula online. Então nós vamos ficar por aqui com essa aula teórica sobre circunferências e aí na aula online nós fazemos exercícios sobre tal conteúdo. Fechou, pessoal? Então é isso, estudem, revejam a aula, façam anotações, tentem vocês fazerem as demonstrações do Teorema de Pitot e dos segmentos tangentes que eu fiz. Dê uma olhada lá nas circunferências, na posição relativa entre circunferências também. Voltem o vídeo quando precisar. Estudem, foco nos estudos e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.